Olá, povo de Deus, que a graça e a paz esteja conosco. Estudo de hoje, socorro bem presente nas tribulações. Vamos entender o que Deus está querendo nos mostrar, amém? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos junto. Queridos, socorro bem presente nas tribulações. Vamos ver que socorro é esse, né? Que a Bíblia quer nos mostrar. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu e o pão de cada dia também. Que Deus abençoe todos os meus irmãos e minhas irmãs, onde estiver ouvindo a palavra do Senhor. Vamos lá. Nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais esse dia e pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos deu hoje. Obrigado, Senhor, pelo Senhor deixar as tuas santas palavras e o Espírito Santo nos capacitando, nos ajudando a compreendê-las. Bendito seja a tua promessa, Senhor Jesus, de voltar e vir nos buscar. Estamos te aguardando, meu Senhor. Mesmo com nossas falhas, com nossas transgressões, nós estamos te aguardando. Nos capacita a entender o que o Senhor quer mostrar para cada um de nós. Fortalece o nosso coração. Arranca esse coração velho, podre, que não presta mais para nada nesse mundo. E traga um novo para nós, assim como o Senhor fez com Davi. Nos ajuda, Senhor, nessas tribulações que estamos passando e que vamos passar mais ainda. Mas nós temos uma esperança dentro de nós, um fogo aceso dentro de cada um de nós, que é a esperança da tua volta, Senhor Jesus. Obrigado por essa promessa maravilhosa que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, em nome de Cristo, amém. Muito bem, em nome de Deus, né? Em nome de Jesus. Jesus é Deus. Filho de Deus, Deus, né? Filho de um homem, homem, né? Vamos lá. Socorro bem presente na tribulação. Amados, isso que Deus é. Socorro bem presente nas tribulações, nas angústias, nas nossas aflições. É isso que Deus é. Quando você está em perigo, você clama a quem? A Deus. Né? E a distância entre você e Deus, meu irmão, é uma curta, uma pequena oração, uma curtinha palavra. Você grita bem alto, né? Você fala, Jesus, me ajuda-me. Uma curta oração. Assim como Pedro disse, quando estava afundando na água, socorro-me, Senhor Jesus, me ajuda-me. E Deus estava lá. Jesus estendeu a mão para ele e levantou ele. Assim Deus faz com você. Para você estar na presença de Deus, nas angústias, nas tribulações, basta você dizer, ajuda-me, Senhor. Meu Deus, meu protetor. Queridos, Jesus ajuda todos nós. Jesus está pronto para estender a mão, como ele fez com o apóstolo Pedro, né? Agora, vamos ver aqui Salmos 46. Abra sua Bíblia aí onde você está, no Salmo 46. Versículo 1 à frente fala assim, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Tá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. É isso que ele é mesmo. Verso 2 ele fala, portanto, não temeremos ainda que a terra se
transtorne e os montes abalem nos seios dos mares. Não temeremos. Não tem que ter medo. Veja aqui, no primeiro verso, que Jesus é o nosso socorro bem presente. Não devemos, vamos dizer, não devemos enfrentar Satanás, queridos. Nós não temos condições de enfrentar Satanás, a não ser orando, jejuando, pedindo proteção para Deus, se escondendo atrás de Jesus. Jesus é nosso escudo. Tá? Sem Jesus, não dá, meu irmão, para você enfrentar Satanás. Tá? Temos que enfrentar Satanás, mas com Jesus. Você sozinho não tem condições de fazer isso. Já o verso 2, que nós lemos aqui, fala assim: portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem e dos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem, e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, não temeremos. Satanás, ele quer colocar medo nas pessoas. E através do medo, as pessoas se fraquejam. As pessoas ficam vulneráveis. O medo transforma as pessoas. E o Salmo está dizendo para nós não ter medo. E em frente com Jesus. O verso, queridos, 4, existe sim aqui um rio que fala assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, existe sim um rio. Existe um rio de água, que chama Rio de Água da Vida, como está em Apocalipse capítulo 22, versículo 1 à frente. Tá? Onde a morada de Deus é ali a Nova Jerusalém. Existe sim um rio de água viva. Tá? O verso 5, veja que a Bíblia se completa. Deus está no meio da sua cidade. Você quer ver? Verso 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até amanhã. Então, mesmo assim, bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! 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 Veja que a Bíblia se completa. Tá? O verso 9, você pode ler o verso 9 aí, você pula lá para o verso 9, Fala assim: ele se opõe, Ele se opõe, termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a aliança. Queima os carros no fogo. Ou seja, vai ser tudo destruído. Aqui mostra no verso 9, mostra que Deus destruirá os ímpios, destruirá os carros, lá no final dos 1000 anos, tudo isso, tá? Como está em Apocalipse capítulo 20, tá? Que fala que quando a cidade santa descer do céu, será cercada pelos ímpios, que ressuscitarão no final dos 1000 anos, liderados tudo por Satanás, vão cercar a cidade santa, a cidade amada, mas vai descer fogo do céu e vai destruí-los. Vai se cumprir essa profecia do Salmo 46, versículo 9. Entendeu? Não terá mais guerra porque Satanás vai ser queimado com os ímpios. É o que fala lá em Apocalipse. Amados, o verso 9
Eles se opõem, né? Termos a guerra até os confins do mundo, né? Já o verso 10, ele fala assim, ó, é tribulação? É. Mas ele fala, aquietai-vos, aquietai-vos, e sabais que eu sou o seu Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Bendito seja nosso Deus. Porque o verso 10 aqui, do Salmos 46, Deus fala, aquietai-vos, aquietai-vos. Amados, Deus se dá a conhecer, sabe aonde? No silêncio. No silêncio do seu quarto. No silêncio da oração. Onde você estiver. Tá? Deus se dá a conhecer, queridos. Tá? E saiba que Deus é Deus. E deixe de Deus ser Deus na sua vida. E ponto final. Tá? O verso 11 fala assim, ó, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 11. Veja que Deus é o nosso refúgio, que, vamos dizer assim, meu irmão, que lindo Salmos esse 46, né? Que lindos Salmos, né? Que é um tema que nós vamos, né, ver no livro de Hebreus. Esse mesmo Salmo nós vemos no livro de Hebreus, onde destaca ali que Jesus é o melhor, né, do que os sumos sacerdotes terrenos, porque os da terra era da família de Arão, da tribo de Levi, mas o sacerdote do santuário celestial é da tribo de Judá. No livro de Hebreus mostra, eleito com a ordem, sabe de quem? Melquisedeque, sacerdote real. Tá? Queridos, esse salmo está cheio de esperança e promessa, né? Aquieta-te, ele fala. Aquieta-te e saiba que eu sou teu Deus. A paz que você procura está no silêncio que você não faz, meu querido. Eu vou repetir. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. Viu? Valorize, né, a hora tranquila da oração, deixando Deus, né, se revelar a você. Valorize isso. Com a esperança que um dia tudo que é pecaminoso vai acabar. Se valorize nisso. E Deus será exaltado na terra e no céu. Amém. 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 Queridos, mesmo que as coisas piores, mais ainda do que já está, né? Pós o período que vem aí dominical, da perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus, né? Vamos ser perseguidos, sim, pelo leão, que é Satanás, mas amados, mas também vamos estar protegidos pelo leão da tribo de Judá. O leão que vai devorar o outro leão, que é o rei dos reis, senhor dos senhores. Entendeu? E com esse rei aí, ninguém brinca, ninguém pode, queridos. Agradeça a Deus, meu irmão, pelas palavras que ele deixa para nós, nos orientando, nos fortificando, nos mostrando o caminho que devemos andar. Alegre-se, logo ele vem, pode ter certeza, aleluia. Alegre-se. Aquietai-vos. Ele diz, porque eu sou teu Deus. A paz que você procura está no silêncio que você não faz, meu querido irmão. Minha querida irmã. Aquietai-vos.
Nós temos Deus. E esse não falha e não muda. Amém? Próximo estudo. Esperança em meio à turbulência. Vamos ver o que Deus quer mostrar para nós amanhã. Esperança em meio à turbulência. Tem esperança. Quanto mais tribulação, mais esperança. Amém? Vamos estudar isso amanhã. Que a paz e a graça do Senhor esteja com você onde você estiver, meu querido irmão, minha querida irmã. Dá um like, dá um joinha, compartilha, não deixe de fazer isso. Tá? Se inscreve no canal. Passa para outras pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Assim nós vamos caminhando junto, esperando Jesus voltar. E está bem perto. Vem, Senhor Jesus. Estamos com saudade do Senhor. Amém, né? Fica na paz do Senhor. Que Deus tome conta de você, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Amém? Vamos junto. Compartilha aí, dá um like. Vamos tomar água. Em nome de Jesus, que você tenha um bom dia, com o Espírito Santo te guiando a verdade. Tchau, pessoal. Até amanhã.